Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe Lenilda Luna, jornalista, membro do movimento Olga Benário. A gente está numa semana especial, que é uma semana que abre possibilidades de maiores discussões. Quando a gente passa a discutir o papel da mulher, o quanto é relevante que isso esteja para além dessa semana? Wendel, muito prazer estar aqui no Ponto de Vista discutindo esse assunto, muito pertinente, palpitante também, polêmico, né? Porque quantas questões a gente vê, principalmente hoje quando a gente tem as redes sociais e as pessoas expressam suas opiniões. Eu, particularmente, achava que nem existiam mais tantos preconceitos, tantas questões arraigadas, assim. Eu acreditava que a gente já tinha superado muito do machismo, da cultura de estupro, dessa questão patriarcal, dessa visão patriarcal da sociedade. Quando a gente se depara com comentários em questões polêmicas, a gente percebe o quanto ainda tem de caminhada, o quanto existe ainda um discurso de ódio às conquistas das mulheres, às conquistas de outras minorias, o quanto ainda é preciso fazer para conquistar uma sociedade efetivamente igualitária. Então, muita coisa a gente precisa ainda caminhar. Quando a gente vê essa discussão, o movimento Olga Benário, quem é esse movimento, para quê, qual o objetivo que ele traz e qual o trabalho tem sido feito? O movimento Olga Benário é relativamente jovem, ele vai fazer ainda 6 anos. E ele surgiu como? São mulheres que atuam no movimento sindical, nos movimentos sociais, que já eram militantes, como a gente costuma dizer, né, ativistas sociais e políticas. E elas foram 21 mulheres, mais ou menos, aqui do Brasil, representando 9 estados, foram participar de um encontro em Caracas, né, na Venezuela, em 2011. E aí, nesse encontro, essas delegadas começaram a discutir a necessidade de surgir, tem vários movimentos feministas, mas de surgir uma articulação nacional, que pelo menos aqueles estados que estavam lá representados pudessem se reconhecer num movimento. E Olga Benário, por quê? Porque essas mulheres são militantes de partidos socialistas, né? Além da questão da defesa da luta da mulher, tem uma defesa também da questão da igualdade social, da luta dos direitos dos trabalhadores, que faziam com que essas mulheres se identificassem também nesse campo político. E aí essas mulheres resolveram se reunir e fundar esse movimento. É um movimento, ele não tem registro, não é um registro oficial, é um movimento social. E homenageia a Olga Benário, que foi uma militante comunista alemã, mas que veio para o Brasil, assumiu uma missão de estar junto a Carlos Prestes na época, né, da Constituição do Partido Comunista Brasileiro, e ela teve um papel importante, destacado, muito mais do que segurança. Ela foi também uma orientadora política desse movimento e acabou também se envolvendo afetivamente, casou com Carlos Prestes, né? Então, é uma homenagem ao reconhecimento de uma dessas lideranças. Nós temos tantas, né, mulheres que se destacaram desde o século passado, em tempos ainda mais difíceis do que o nosso, mas que foram mulheres destacadas, brilhantes. E Olga era uma dessas, que é homenageada pelo movimento Olga Benário. Esse movimento, entre outros, também participa de um ato. Esse ato está previsto para quando? Qual o objetivo também? Pois é, como você disse, a luta das mulheres vai muito além do 8 de março. Mas o 8 de março é uma data simbólica, emblemática, internacional, porque é uma data que surgiu de uma luta, né? Mulheres que trabalhavam numa indústria têxtil dos Estados Unidos e que tiveram a coragem, imagine, naquela época, mulheres fazerem greve, paralisarem uma indústria, e elas foram trancadas dentro dessa indústria e foram mortas de uma forma cruel, né? Desumana. E esse fato foi reconhecido depois pela ONU, foi reconhecido também por organizações partidárias do mundo inteiro, e foi isso que constituiu o 8 de março. Então, no dia 8 de março, a luta é todo dia, mas no dia 8 de março é especial. É um dia para lembrar a luta das mulheres por igualdade. Nós vamos, aqui em Maceió, fazer um movimento aqui no centro da cidade. Tem vários pontos de encontro. Um grupo grande está se reunindo ali na Praça Sinimbu, porque ali estão as trabalhadoras rurais que já estão no INCRA, as trabalhadoras da universidade, as estudantes. Então, vai ter um ponto de concentração a partir de 9 horas na Praça Sinimbu. Também tem um grupo que vai se esperar em frente ao Produban, no calçadão, e depois esses grupos vão se encontrar para fazer uma passeata pelo centro de Maceió.
O que é que está de mais atual? O que é hoje uma bandeira mais importante para os dias de hoje na questão da mulher? Olha, tem questões que são lutas do momento, mas tem questões que são muito antigas. Lutar contra a cultura patriarcal e a cultura do estupro é uma luta desde sempre das mulheres. O que isso significa? Porque às vezes parece um exagero. As pessoas dizem, a cultura de estupro é um exagero de feministas, mas não é. Quando você vai para o carnaval, quando você vê ainda em muitos relatos mulheres que não podem ir acompanhadas de amigas para um bar sem serem assediadas, e esse assédio não é um assédio simpático que a gente está dizendo, uma paquera. É um assédio agressivo, né? É um risco, é um medo. Uma mulher hoje em dia, no século XXI, tem medo de caminhar sozinha numa rua porque pode ser abordada violentamente, agredida e estuprada, e isso não é exagero. Se a gente for checar os índices de estupro que existem aqui no estado de Alagoas, a gente sabe que não é exagero falar de cultura de estupro. E isso começa desde meninas, né? Pode pegar os relatos dos boletins de ocorrência policiais, né? Estupros que acontecem dentro das residências, mulheres que são assediadas violentamente no trabalho, que são ameaçadas de demissão se não cederem a assédios dos patrões ou de colegas de trabalho. E isso é uma realidade, né? Então, quando se fala que uma das lutas é lutar pela contra essa cultura do estupro, não é um exagero. Como é que se constrói essa cultura do estupro? É essa cultura de que a mulher é um objeto sexual, então ela tem que estar disponível. Se ela disser não, por acaso, ela é passível de estupro, de agressão física, de puxão de cabelo, como acontece nos carnavais de hoje em dia, nos bares todo dia. Se é ensinado isso, na tua opinião? Isso faz parte dessa cultura que realmente vem desde criança, que os meninos escutam. Quando você fala, por exemplo, brincando com os colegas quando nasce um filho, amarre suas cabritas, que meu bode está solto, não é mais ou menos isso? Já começa daí, quer dizer, olha, você que cuide das suas meninas, porque o homem, o menino, ele tem poderes de ir para onde ele quiser e fazer o que ele quiser. Isso está errado, né? Você educar um menino, eu tenho um filho, eu educo ele, ele tem 10 anos, eu já conversei com ele, olha, se você quer pegar na mão de uma menina e uma menina diz não, é porque ela não quer. Não enche o saco, não perturbe, não agrida, não chame ela de palavras feias. Não, é uma coisa tão simples que a gente tem que educar nossas crianças para isso ainda. Mas os homens, né, os adultos, nem sempre entendem, são mais difíceis. Isso daí é secular, de certa maneira, né? Então. Quando se pensa nessa situação, não há um toque que deveria ser abordado de questão de saúde pública, muitas vezes saúde mental disso. Porque às vezes, Wendel, os homens, dentro dessa cultura que nós vivemos, não se dão conta de quanto isso é ofensivo. Não se dão conta, eles aprendem naturalmente que é assim. Imagine, por exemplo, na nossa profissão. Você já deve ter presenciado, colega cinegrafista, quanto é difícil para uma mulher, hoje menos, mas ainda trabalhar num estádio de futebol. Né? Quanto é difícil ainda para uma juíza apitar um jogo e ser levado a sério. Né? Porque se um juiz erra, é porque ele errou. Xingam a mãe dele, não a ele. Mas se a mulher erra, então os nomes que são colocados para ela, eu não posso nem dizer aqui. Mas aquilo dali, eu fico dizendo assim, quando você vê no futebol, parece que você está tratando de pessoas que não estão na sociedade. É onde a gente você vê revela a nossa... A gente já pôde trabalhar em estádio, você vê chamando nomes, o mais simpático, ironicamente falando, é um Gostosa na história. Aquele cara está na sociedade, ele não é só aquela pessoa ali no estádio. Quando eu digo isso, não há reflexo dessa mulher em termos de saúde mental? Ela não sofre com isso? O que é reflexo é assim, eram espaços que até pouco tempo atrás as mulheres não entravam. Então os homens podiam tratar da forma como eles quisessem. As mulheres que entravam nesse espaço eram tidas como de moral duvidosa. Então, mulheres que estão em bares e mulheres que estão em estádio, ainda hoje, consciente ou inconscientemente, são vistas como mulheres que não merecem respeito. Como se tivesse uma autorização. O que é que elas estão fazendo aqui? Esse espaço não é delas. Mas isso não é, de certa maneira, uma misoginia? A gente tem uma sociedade misógina.
O início desse ano, eu comecei esse ano como? No final do ano passado, a gente estava olhando, como a gente olha, checa as redes sociais sempre, e uma estudante de publicidade, ela colocou na página de um bar aqui de Maceió que ela não gostou de umas frases lá que colocavam assim, cuidado, a nossa cerveja tem hormônio feminino, bebeu fala besteira. Ela não gostou dessa associação de hormônio feminino com falar besteira. Falar besteira da cerveja é devido ao álcool, né? É porque as pessoas ficam bêbadas e falam besteira, homens e mulheres. Não tem nada a ver com ser mulher e falar besteira. Ela se sentiu incomodada e colocou um comentário na página. A questão que me chamou a atenção foi o quanto ela foi agredida por esse comentário. Por homens e mulheres? Homens e mulheres em nível nacional. As pessoas bombardearam, fazem aquela trollagem coletiva em cima dessa menina. Então a gente assumiu, eu estava olhando e falei com as minhas companheiras do movimento Olga Benário, de outros movimentos, olha, vamos dar uma força aqui, né? Porque a coitada está sendo bombardeada por um comentário pertinente que ela fez. Eu nem frequentava esse bar e nem tinha visto essa frase. Mas essa questão, assim, que a gente chama de sororidade, que é você se sentir na dor do outro, da outra companheira, você perceber que ela não deve estar sozinha. Então, fez com que a gente se mobilizasse e a gente realmente criou um movimento. Um protesto, né, contra não só esse bar especificamente, mas contra essa misoginia nos bares, contra essa cultura assim de não, aqui não é um espaço feminino. Na verdade, inconscientemente está isso, não é um espaço feminino. Mulher não tem que estar em bar. Né? Por isso que as mulheres que vão com as amigas... e só para concluir essa questão do bar, surtiu bastante efeito, porque não foi só o fato de o gerente do bar ter reconhecido e ter tido a postura bastante simpática de permitir que as mulheres que estavam no movimento falassem, explicassem e também ter retirado aquelas frases que eles já tinham colocado um carimbo, desde que eles assumiram o bar, reprovado, mas o carimbo não dava para ver, dava para ver a frase. Então, eles resolveram tirar tudo e mostrar que eles também eram contrários àquelas posturas. E o importante disso tudo foi fomentar essa discussão, né? Trazer à tona, porque certas coisas você só resolve quando você traz à tona, não deixa lá abafado, silenciado, escondido. De certa maneira, a sociedade brasileira tem se colocado em revisão. Eu digo isso porque, exemplo, nós somos pais, nós crescemos, acredito, ouvindo Atirei o Pau no Gato, né? E hoje você já vê uma música pelo menos com duas versões, a versão agressiva, entre aspas, e a versão já dizendo não atire o pau no gato. Por que eu estou contando isso? Porque nesse processo de revisão há quem levante e dizendo assim, mas não estamos levando muito a sério uma brincadeira? Qual a análise disso, uma vez que neste carnaval você tinha também uma reprovação às antigas marchinhas? A verdade é que as pessoas criticam, né, algumas pessoas, que agora tudo tem que ser politicamente correto. Que você vai contar uma piada numa mesa, você tem que pensar se não vai ofender tal ou tal segmento. Eu, particularmente, acho que é isso mesmo, tá entendendo? Porque antes, outra coisa que eu falo muito com o meu filho, você deve falar com o seu, mas isso é só uma brincadeira. Olha, se a brincadeira ofendeu e magoou uma pessoa, ela deixa de ser uma brincadeira. Porque você não está brincadeira rindo... é quando os dois rirem, né? Você não está rindo com o outro, você está rindo do outro. Se ele se sente humilhado com a sua brincadeira, se ele se sente ofendido, de alguma forma discriminado, não é uma brincadeira, não é uma piada, não é um jogo. Deixa de ser, a partir do momento em que o outro... Então, às vezes, Wendel, é só isso. A gente se colocar no lugar do outro. Mas a dúvida que me surge é a seguinte, o fato de ter músicas, e tem mesmo, de uma sociedade que fala daquela sociedade, uma sociedade patriarcal, machista, preconceituosa, que fazia um bullying, antes não existia essa palavra, mas já fazia bullying com a mulher, mas que quando é trazida para cá, muitos acreditam que tipo, isso realmente traz impacto. A palavra tem poder nesse sentido? Nós trabalhamos com a palavra e nós sabemos que ela tem poder. E que as palavras e as frases e os contos e tudo tem que ser revisitado. Tem Exemplo, que ser. Voltando à questão da machinha, quando você diz o teu cabelo não nega mulata, você diminui aquela mulher?
Tem marchinhas, essa até não é tão ofensiva, tem outras piores, né? E eu acho que elas são reflexos de uma sociedade, elas não são reflexos da nossa sociedade que já avançou em alguns debates. E, mais do que tudo, eu não tenho que aceitar isso como normal. Se isso me incomoda, eu não sou obrigada. Né? Não tem aquela frase, não sou obrigada, não sou mesmo. Sabe? Se é uma coisa que para você é só uma brincadeira, mas para mim me incomoda, eu tenho sim que discutir isso. É essa a diferença da sociedade, de hoje. É não permitir mais esse silêncio. Ou, na verdade, não é que a sociedade não queira silenciar mulheres, os negros, os homossexuais. Se pudesse, alguns setores retrógrados colocariam, sim, a mordaça. Estão, inclusive, hoje, representados no Congresso tentando colocar mordaça em tudo. Tem lei para amordaçar todo mundo, né? Mas o fato é que hoje esses movimentos, eles já amadureceram o suficiente para não aceitarem essa mordaça facilmente, não sem luta. Né? A gente perde aqui, ganha ali, avança um passo, tem que recuar 2, mas não sem luta. Como Darcy Ribeiro dizia, muitas vezes as bandeiras que eu defendi eu fui derrotado, mas eu prefiro estar aqui do que do lado dos vencedores. Né? Ou pelo menos causar uma reflexão, né? Pelo menos isso. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Estamos aqui com Lenilda Luna, jornalista, membro do movimento Olga Benário. A gente volta já.